A paz do Senhor, meus irmãos, a paz do Senhor, meus jovens. Sou a irmã Miriani, professora da Escola Bíblica Dominical, aqui no Campo Eclesiástico, em Fernão Velho. Estamos hoje com a lição maravilhosa, a lição de número 7. Nós temos aqui o tema geral da nossa lição, Tempo de Conquistas, Fé e Obediência no livro de Josué. E hoje nós estaremos abordando a lição de número 7, onde temos como título Derrotando o Primeiro Inimigo. Nós temos lição para o dia 17 de maio de 2020. O nosso comentarista da lição é Pastor Reinaldo Odilo. Então vamos iniciar a nossa lição com a leitura do texto do dia, que está em Romanos capítulo 8, versículo 37. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Síntese da nossa lição está escrito assim: em algum momento de nossa trajetória terrena, enfrentaremos alguns inimigos, mas em Jesus somos mais que vencedores. Amém? Antes de nós iniciarmos esta lição hoje, precisamos alcançar 3 objetivos. O primeiro deles seria conhecer os primeiros inimigos dos hebreus a serem derrotados na terra prometida, mostrar as estratégias utilizadas pelos hebreus para tomar Jericó e conscientizar de que Deus se mostra forte para com aqueles que nele confiam. Amém? Nosso texto bíblico está escrito em Josué, capítulo 6, versículos de 1 a 11. Mas, meus queridos, antes de nós entrarmos na mensagem, no discorrer da nossa lição, eu gostaria que você que está nos assistindo agora, em sua casa, onde você estiver, se você quiser, pode dar o seu like, nesse vídeo aí. E nós queremos agradecer o nosso pastor Josivaldo Gomes, pastor do Campo em Fernão Velho. Queremos agradecer a superintendência da Escola Bíblica Dominical, presbítero Ivanilton Oliveira e diácono Clesivaldo, e também a nossa coordenadora pedagógica, irmã Aberlândia. Não podemos também esquecer de mencionar a nossa produção. Amém? Vamos iniciando hoje a lição de número 7, onde a introdução diz o seguinte: a guerra contra Jericó não era somente do povo de Deus, mas também do Senhor, pois chegara a hora do juízo divino, haja vista que a medida da iniquidade dos amorreus se completara. Para o inimigo ser derrotado, precisamos utilizar armas espirituais poderosas em Deus e uma estratégia orientada pelo Pai. Toda vitória vem do alto, do Senhor. Quando nós estivermos explicando os temas da lição de hoje, cada tópico, você vai compreender que os hebreus não poderiam vencer essa guerra, vencer essa batalha, se o Senhor não estivesse com eles. Por quê? Porque eles não tinham condições físicas, eles não tinham armas, armamento bélico para enfrentar Jericó. Mas o Deus Todo-Poderoso estava com os hebreus, com Israel. Amém? Primeiro tópico da nossa lição, nós temos a primeira batalha dos hebreus na terra prometida. Você vê aqui que antes dos hebreus tomar propriamente a terra, eles precisariam enfrentar o seu inimigo. E Jericó que estava como seu primeiro inimigo a ser vencido. No
primeiro subtópico, você vê Jericó, uma cidade forte. Vocês podem observar que, segundo a Bíblia de Estudos Pentecostal, a cidade-estado de Jericó tinha uma área cerca de 32 quilômetros. Mas o interessante dessa cidade é que ela tinha seus muros muito fortificados, onde eles tinham em média 9 metros de altura por 6 de espessura. Quem poderia imaginar que um muro dessa grandiosidade pudesse ser derrubado por mãos humanas? Não tinha condições. A fortaleza de Jericó e seus guerreiros assombraram os 10 espias enviados por Moisés a inspecionar a terra 38 anos antes. Vocês se lembram? Moisés, lá atrás, havia enviado 12 espias para dar uma olhada na terra. E 10 deles ficaram assombrados com o que viram. Chegaram com um relatório dizendo que não tinha condições alguma deles entrar na terra, porque lá existiam gigantes, consequentemente eles viram a fortaleza de Jericó através dos seus muros e, segundo a visão deles, era impossível a entrada do povo. Porém, eles haviam esquecido que o Deus que tinha prometido a terra já tinha dado a terra por possessão e herança. E apenas 2 deles, Josué e Caleb, disse: não, a terra tem tudo isso, mas ela é nossa. Por quê? Porque o Senhor prometeu. Amém? Os espias atemorizaram os hebreus, dizendo que os cananitas eram muito poderosos e as cidades fortes muito grandes. Vamos passando aqui para o nosso segundo subtópico. O rei de Jericó não estava brincando. Podemos ver no episódio dos espias enviados por Josué a Jericó que o desejo do rei de Jericó era destruir os espias hebreus. Quando eles entraram lá, eles enviaram imediatamente as tropas atrás deles e o intento, o desejo dele era destruí-los. No entanto, o Senhor estava com os espias e o Senhor guardou através da meretriz Raabe. Louvado seja o nome do Senhor. E aqui vem algo interessante que a gente não pode ignorar. O adversário das nossas almas, ele não tem brincado de ser o que ele é. Adversário, diabo, o inimigo do povo de Deus. Portanto, nós, como igreja do Senhor, como um povo que temos Deus conosco, aquele que tem o Senhor Todo-Poderoso ao seu favor, também não pode brincar nem vacilar. Nós temos toda a força, nós temos o braço forte, nós temos o Deus Todo-Poderoso, o Deus de Israel. Amém? Vemos também que Raabe fez os espias descerem por uma corda e mandou-os ficarem 3 dias escondidos, o que nos mostra que a perseguição era exaustiva, era uma questão de vida ou morte. Naquele instante, Deus usou da meretriz Raabe para esconder aqueles espias dos homens que estavam à sua procura. Eles procuravam de toda forma, quem sabe até eles ameaçavam de morte quem estivesse escondendo, mas ela foi forte e firme e conseguiu esconder os espias por 3 dias. Daí vocês podem observar o intento daquele povo contra o povo de Deus. Terceiro ponto da nossa lição, subtópico: a cidade só cairia com a ajuda de Deus. Vocês observaram no início, quando nós mencionamos aqui o primeiro subtópico,
onde falava da dimensão que eram aqueles muros. Se a gente for buscar, hoje a gente tem a internet ao nosso dispor e fica fácil de verificar. Nós temos estudos arqueológicos, inclusive, que fazem a demonstração, fazem escavações no local, que hoje eles chamam de sítio arqueológico. Por quê? Porque os homens, por mais que nós temos convicção absoluta, nós não temos dúvida alguma que o que está escrito na palavra de Deus é puramente verdade. Seja por fé ou por forma que o homem possa ter confirmado, mas nós que somos cristãos, nós que temos assim aceitado ao Senhor, nós cremos verdadeiramente, sem sombra de dúvida, que nada é necessário para comprovar a veracidade da palavra de Deus. Mas alguns por aí ficam buscando na palavra de Deus algumas coisas e ficam pondo em dúvida. Não há dúvidas, a palavra é poderosa, a palavra é viva, ela é fiel. Então esses arqueólogos, eles fazem seus estudos, suas escavações e eles comprovaram vários deles, não apenas um, vários deles já fizeram seus estudos lá e comprovaram realmente essas muralhas não tinham condições de cair por si só, Eles querem até sugerir alguma possibilidade de algum tipo de terremoto ou algo assim que possa ter acontecido. Seja o que for, a gente sabe, tem certeza que foi o Senhor, através da estratégia que Deus deu a Josué com o povo. Vamos adiante no segundo tópico da nossa lição, onde fala a estratégia de Deus para a batalha de Jericó. Nesse segundo tópico, nós temos o corte dos suprimentos do inimigo e manutenção do ânimo da tropa. Ora, primeira coisa que Josué precisou fazer foi cortar tudo aquilo que fortalecia o povo. Suprimento. A primeira coisa que Israel fez foi enfraquecer Jericó, pois nada ou ninguém podia entrar ou sair de lá. Assim, os suprimentos de Jericó escassearam. Para derrotar o mal, esse sempre é o primeiro passo, cortar a fonte que o fortalece. E assim foi o que Josué fez. No início do livro, lá no primeiro capítulo de Josué, o Senhor reiterou o apoio a Josué e seu exército. Todavia, ao que parece, a fé dos guerreiros precisava ser avivada. Outro ponto importante, além de cortar os suprimentos do inimigo, era necessário manter o ânimo do povo. Então, Deus já havia dito para eles que Jericó estava na mão dele, o Senhor daria. No entanto, era necessário que o povo, mais uma vez, sentisse esse ânimo, sentisse essa força. Então, o Senhor, na verdade, não precisava dizer novamente, mas Josué precisava ouvir. Louvado seja o nome do Senhor. No segundo subtópico da nossa lição, nós temos aqui homens armados à frente dos sacerdotes. Olha que coisa incrível o que Deus disse a Josué, que eles deveriam fazer exatamente dessa forma. A estratégia que Josué utilizou foi simples. Os homens armados sairiam marchando à frente, após seguiriam 7 sacerdotes com buzinas feitas de chifre de carneiro, e logo em seguida, a Arca da Aliança, conduzida por sacerdotes. E, finalmente, a retaguarda. Então, dessa maneira, Deus estava mostrando ao povo que eles deveriam prosseguir, eles deveriam rodear a cidade durante 7 dias. No entanto, os 6 primeiros dias, eles rodeariam a cidade uma vez. Durante os 6 dias, eles rodeavam a cidade uma vez. E no 7º dia, aí sim,
Eles fariam a ronda 7 vezes. E aqui, o que o Senhor utiliza, diz a Josué, você vai separar. Vai ter 7 sacerdotes, cada um com uma buzina feita de chifre de carneiro. Mas, à frente deles, precisamos ter homens armados. Então, havia assim os pelotões separados de forma bem ordenada, seguindo a ordenança que Deus dara. Então, em seguida, nós tínhamos a Arca da Aliança. Porque a Arca da Aliança, para o povo hebreu, era algo muito poderoso, representando assim a presença de Deus. Vamos a mais adiante no terceiro subtópico, a espera de um milagre. Josué estabeleceu a estratégia bélica da semana, no que foi perfeitamente atendido por todos os envolvidos. 6 dias de espera pode parecer pouco para nós, mas para o povo hebreu era como se fosse uma eternidade. Por quê? Eles já haviam passado 40 anos, andando no deserto, e ter que esperar mais 6 dias, mas era necessário. Deus assim estava provando o povo. Deus estava ensinando o povo a controlar a sua ansiedade e obedecer às ordenanças dadas por seu líder Josué. Por quê? Porque Josué tinha explicado ao povo que seria dessa forma que eles fariam por 6 dias. No entanto, o povo não deveria gritar até que ele mandasse. Eles apenas fariam, rodeariam a terra, os muros, a cidade, apenas com os sacerdotes com as buzinas, Os pelotões estavam na frente armados, tudo da forma que Deus disse. A arca também estava presente, em seguida, depois dos sacerdotes, mas o povo não deveria fazer nada, gritar, fazer barulho nenhum, até que Josué ordenasse. Então, eles precisaram exercer a paciência mais uma vez. No terceiro tópico da nossa lição, seguindo adiante, nós temos: Deus se mostra forte para os que nele confiam. Nós vemos aqui o primeiro subtópico, um momento de fé. Josué tinha dado uma ordem ao povo dizendo: não gritareis, nem fareis ouvir a sua voz, nem sairá palavra alguma da vossa boca, até ao dia em que eu vos diga: gritai. Vocês veem essa ordem de Josué no capítulo 6, no versículo 10. O povo precisava esperar uma ordem de comando do líder e na hora certa. Todos gritaram em uma só voz. Agora, é interessante a gente ver aqui, porque depois que isso aconteceu, eles rodearam a cidade por 6 dias, uma vez durante o dia. No 7º dia eles fizeram 7 vezes, e aí sim, quando Josué dá a ordem, à medida que o sacerdote está tocando a buzina, o povo está gritando, e aí os muros vêm abaixo. Você pode se perguntar: foi o grito do povo que derrubou o muro? Na verdade, foi um conjunto de regras obedecidas pelo povo. Porque Deus deu a ordenança, disse Josué: fazei assim e assim, e o povo deveria obedecer. E desde o primeiro dia, o povo fez exatamente o que foi dito através de Josué. Esse foi o segredo: a obediência à voz do seu líder, consequentemente à voz de Deus. Então, muito mais importante do que qualquer outra coisa é nós obedecermos a ordenança do Senhor. No segundo subtópico, caem os muros. Depois de terem rodeado a cidade 7 vezes, os sacerdotes tocaram as buzinas longamente, e depois da ordem de Josué, o povo gritou.
Como resultado, os muros caíram abaixo e o povo subiu à cidade, cada qual frente de si, e tomaram a cidade. Isso está no versículo 20 do capítulo 6 de Josué. Estudos arqueológicos demonstram que as muralhas da cidade de Jericó eram impressionadamente largas e altas. As armas de guerra existentes no final da Idade do Bronze eram insuficientes para destruí-las. Então, como eles conseguiram? Simplesmente confiando no Senhor e obedecendo à voz de Deus, fazendo exatamente como Deus ordenara, esperando no tempo certo, fazendo a caminhada durante aqueles 7 dias e gritando no momento adequado. Assim o Senhor deu vitória ao seu povo. Terceiro subtópico: Jericó é destruída, mas Raabe é salva. A ordem que Deus estabeleceu foi a total destruição de Jericó. E os hebreus a cumpriram fielmente. Aquela cidade cheia de pecados e devassidão deveria ser riscada do mapa, juntamente com a sua cultura demoníaca e mundana. No entanto, lá no meio do povo havia uma mulher que havia se convertido. Foi ela quem tinha escondido os espias. Então, por conta disso, eles disseram: quando a cidade for invadida, ela vai ser destruída. Então, ponha um fio de escarlate como sinal na sua casa. Então, a casa de Raabe não veio abaixo. Ela foi salva juntamente com a sua família, como tinha dito assim os espias. Veja como Deus é poderoso e fiel. Tudo veio abaixo. No entanto, aquela mulher, ela foi mantida juntamente com a sua família. Agora Israel teria pela frente a cidade de Ai. Já é um outro tema a ser abordado numa outra lição. Para encerrar a primeira campanha militar, e depois empreenderia a segunda rumo às cidades-estados, localizada no sul de Canaã, quando enfrentaria a coligação dos amorreus, e por fim a terceira, com guerras a serem travadas contra a Confederação do Norte. Então, meus jovens, aqui nós encerramos a nossa lição com a conclusão. Josué, após o encontro com Deus, entendeu que era apenas servo do Senhor dos Exércitos, submetendo sua experiência militar à vontade de Deus. Toda a sua estratégia seria divinamente orientada. Conduzido pelo Senhor, os hebreus primeiro tomaram Jericó e depois seria a vez de Ai, garantindo com isso um livre acesso para a terra prometida. Mas um detalhe aqui eu não posso deixar passar. Quando Deus deu Jericó na mão do povo, ele disse uma coisa muito importante: vocês vão tomar a cidade, vão destruir tudo. A cidade deveria ser destruída a fogo. Ninguém poderia levar nada da cidade, a não ser apenas aquilo que Deus tinha determinado, que eram as pratas, bronze, materiais que seriam utilizados depois, posteriormente, na casa do Senhor. Mas as demais coisas, ninguém tinha autorização para levar nada. Deveria tomar a cidade, tocar fogo, salvar Raabe e sua família. No entanto, tudo deveria ficar ali do jeito que estava. E o povo tinha que obedecer, mas essa ordenança do Senhor, senão eles teriam problemas no futuro. E assim, nós aprendemos com essa lição que o Senhor é aquele que realiza o impossível em nossas vidas. Mas o que a gente não pode ignorar eu preciso obedecer. É necessário que eu obedeça às ordenanças do Senhor. Então, independente se algo venha contra aquilo que eu acho, mas o importante é o que Deus pensa
aquilo que Deus determina, aquilo que Deus ordena. Por quê? Porque Ele é o Deus Todo-Poderoso e Ele vê muito além. E tudo que Ele faz tem um propósito definido. E se o Senhor falou para a sua vida, obedeça. Tão somente faça a vontade, o querer do Senhor, e você certamente terá a vitória. E assim, eu quero agradecer a todos vocês que assistiram esse vídeo, essa aula. E se vocês quiserem deixar algum comentário, fiquem à vontade. Em nome de Jesus.